Ai, carambola, não fiz aqui o que eu tinha que fazer. Pronto, qual página do livro? Ainda não abre, ainda não abre. Só deixa eu preencher aqui rapidinho. A Dessa tá aí? A Andressa saiu. Não, tá ali. Andressa, Ângelo, Arthur tá aí? Sim. Brenda Plen, Oi, Brenda Pires, sim. aqui. Bruno, cadê o Bruno? Bruno não veio. Enzo tá aí. Gabriel Antônio tá aí. Gabriel Machado também tá aí. Iago, Júlia. Gustavo não tá. Isabela não tá? Não. João Vitor tá aí. Júlia tá aí. Laura tá aí. Manuela tá aí. Maria tá aí. Mariana. Mariana não tá. Marina tá? Senhor, eu não consegui pegar o livro, tá? Vai lá pegar então, querido. Não, eu falei que eu não vou Ma- conseguir pegar. Ah, não vai? Porque o meu Why irmão, not? eu dividi com o meu irmão, aí ele tá fazendo as provas lá e ele não gosta que eu entre dentro de lá, ele não deixa eu entrar agora. Mas você deveria ter pego antes, né, cara? Viajou. Viajar. Naomi não tá também, né, gente? Tá, beleza, Gabriel, mas preste bastante atenção ou se puder, abre pela internet. Eu não sei se você tem seu código. É, eu não sei o código do plural, eu já tentei 1000 vezes entrar, mas eu não sei qual é o Hum, código. tá. Então presta atenção. tem na frente. Tá, é que ele tá sem o livro agora. Mas massa, Enzo. Depois você ensina ele, se você puder, porque você sempre usa, né? Mas beleza, Gabriel. Só na próxima aula fica ligado para pegar antes esse material, né? Não precisa sair agora, incomodar seu irmão. Galera, no finalzinho da aula passada, a gente começou a falar sobre economia do continente africano, tá? Hoje eu quero começar perguntando para vocês o seguinte: eu já trabalhei com vocês é, os, os setores da economia, né? Como é que a gente divide os setores da economia? Vocês lembram disso? Vou dar uma pista. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro setor da economia. Ah, eu sei. É o executivo, judiciário e legislativo? Não, esses são os três poderes do Brasil. Ah, tá. Economia está relacionado com o que as pessoas Eu lembro que fazem. eu lembro que a gente tinha visto, mas não lembro exatamente. Eu lembro que tinha um que tinha turismo, essas coisas, mas não lembro exatamente. Eu lembro que o terceiro era tipo cozinheiro, segurança, Uhum, guia, essas coisas assim. uhum. Ó, guia está relacionado a turismo, né? Então tá. Então o terceiro a gente denomina ele, né? A gente classifica, né? Como as pessoas que prestam algum serviço, tá? Tem alguma habilidade, como por exemplo um guia de turismo, né? Ele tem uma habilidade de falar mais de uma língua, de conhecer a história e a cultura de um lugar, né? Então ele troca esse serviço através, por intermédio de uma agência de viagem ou autonomamente também, né? Independentemente, tá? A gente fala terceiro setor da economia, tá? Tá bom? E também o setor de comércio, tá? As pessoas que trabalham no comércio, por exemplo, uma farmacêutica ou uma atendente de farmácia ou uma atendente de uma loja de sapato, tá? Uma pessoa que tem uma lan house, enfim. Eu, eu presto serviço, eu trabalho no terceiro setor da economia, eu presto serviço de educação. A enfermeira do posto de saúde presta serviço de saúde, tá? A enfermeira que trabalha na Santa Luzia, sei lá, um laboratório privado, tá? Também é terceiro setor. Então, a gente tem alguma habilidade, né? O terceiro setor é alguma habilidade que a pessoa tem,
certo? E que troca essa habilidade, né, prestando um serviço por dinheiro, tá? Aí falta o primeiro e o segundo setor ainda. Alguém lembra? Primeiro e segundo setor da economia. O primeiro setor, ele é primário. Matéria-prima. O que vem em mente de vocês? Acho que mineração, talvez. O que? Repete? Desmatamento e mineração. Desmatamento? Não, a extração de madeira. Vamos considerar assim, né? Porque, vamos lá, legal, Enzo. A extração de algum recurso da natureza. É isso aí, tá? Se você trabalha com a silvicultura, você desmata, no caso, né? Você extrai aquelas árvores que você plantou, certo? Para, por exemplo, para a indústria de celulose, que vai fazer o papel do caderno de vocês, o papel do livro de vocês, tá? É porque desmatamento parece que é um crime ambiental, né? Mas eu entendi o que você quis falar, Enzo, massa. Extração de minerais, né? De minérios, né? O mineral, quando ele tem um valor econômico, a gente denomina ele de minério, certo? Sim, perfeito. Quem trabalha também com a terra, com o cultivo de algo na terra, ou seja, a agricultura, também trabalha com o primeiro setor da economia, tá? Quem trabalha com a criação de animais, quem cria porcos, galinhas, também, tá? O Enzo está falando, sempre confundo por causa do matamento no final. Tá, beleza. Mas é isso aí. O primeiro setor, então, é esse. Fala aí. A pesca industrial também conta? A pesca industrial também conta. Também é extração de um recurso direto da natureza, tá? Só que daí tem o segundo setor. O segundo setor é aquele setor que transforma essa matéria-prima numa mercadoria. Quem é que faz isso? O que é necessário para transformar uma matéria-prima numa mercadoria? Máquinas. Uhum. As indústrias. Ou seja, as indústrias, né? A gente sabe que o lugar onde tem um grande volume de máquinas, no caso, certo? E que vai executar serviços, né? Serviços não, que vai transformar essa matéria-prima em mercadoria. Quem faz isso é a indústria. Beleza? Então, o primeiro setor está relacionado com a extração de matéria-prima, com a agricultura, com a pecuária, com a pesca, tá? Segundo setor, com a indústria. Tem algum microfone aberto aí, né? Eu perguntei uma coisa. Ai, desculpa, Laura. Ficou só um burburinho. Eu não entendi muito bem o primeiro setor, tipo, o que é? O primeiro setor é de quem é o setor que extrai de extração, de retirada de algo da natureza. O que um pescador retira da natureza? O peixe, o molusco, né? Sim, o caranguejo, o camarão. A extração de petróleo entra nisso? Porque eu caí da aula e você falou alguma coisa. Sim, Enzo, entra. Perfeito. Eu não tinha falado isso, mas perfeito você trazer a extração de petróleo. Petróleo é um recurso mineral, né? E sim, entra com certeza. Tá? Ok, obrigada. Laura, ficou mais claro? Ficou. Então, se eu planto arroz, por exemplo, né? Eu tiro do solo, eu retiro, eu extraio do solo, né? Aquele vegetal, certo? Se eu crio aves, né? Eu crio frango, galinha para vender ovos, né? Eu estou trabalhando também diretamente com um animal que está relacionado com aí não é bem uma retirada, né? Mas a pecuária, de modo geral, a avicultura também está relacionado com o primeiro setor da economia. Tá bom? Segundo setor, então, é a indústria.
E terceiro setor é de prestação de serviço ou de comércio. Tudo bem, gente? Aí, olha só. Recapitulei isso lá do 7º ano, eu acho, né? Que foi o primeiro ano que eu abordei isso com vocês. O que vocês acham? Qual desses setores que a gente vai ter no continente africano? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Primeiro. Bom dia, Mariana. O primeiro? Quem acha que é o primeiro? Quem acha que é o segundo? Quem acha que é o terceiro? Pode refazer a pergunta que estava. Vamos começar a falar sobre economia do continente africano. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que no continente africano tem o primeiro, o segundo ou o terceiro setor da economia? O terceiro? Acho que o primeiro e o terceiro. Eu acho E o que tem O primeiro todos. e o terceiro. Tem que ter todos. Primeiro, porque... Todos, prof, todos. Fui eu que provavelmente falei que tem todos, mas hein? Só pra deixar claro. Acho que o que eles talvez tenham menos em algumas regiões, né, é o primeiro, porque tem algumas regiões que são muito secas, né, pra, tipo, ter plantio, essas coisas. Uhum. É isso aí, gente. Todos, tá? Fui eu que falei. A gente vai... Isso, parabéns, Pedro. Depois todo mundo viu, né, que a gente não precisa escolher 1, 2 ou 3. Que a gente pode ter todos. Sim, a gente vai encontrar todos na maior parte do mundo. Porém, como a Laura estava ponderando, né, em algumas regiões pode ter mais um, pode ter mais outro. Galera, estamos falando de um continente, de uma área gigantesca, com mais de 54 países. Então, não tem como ter só um setor. Né? Consequentemente, a gente vai ter todos. O Brasil não tem todos? Sim. Se num país já tem. Tá? Se num país já tem todos, imagina num continente. Uhum. Num país, não tem como pode ser só até ter um país pequeno, né? Não precisa ser um país continental como o nosso, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar Portugal, que é minúsculo, né? Se comparado com o Brasil, né? Sim, também vão ter pessoas trabalhando... Só uma cidade também deve ter os 3, né? Tipo, nos 3 setores. Sim, Rio de Janeiro, perfeito. São Paulo, tem os 3. Uhum. Na verdade, não precisa ser nem tão gigantesca quanto o Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui tem, né, os 3. Indústria em Florianópolis é muito pouco. Na grande Florianópolis, sim. Tá? Na grande Florianópolis, sim. Massa. Essa era uma introdução que eu queria fazer com vocês. Tá? Massa, era isso que eu queria. A outra pergunta e a outra provocação que eu queria fazer... Bem, perguntar o que será que eles, em se tratando do primeiro setor, o que vocês acham que quais as atividades, o que eles vão extrair da terra? Eu vi aqui na página 122, tem algodão, arroz, amendoim, banana, cacau, café, cana-de-açúcar, mais ou menos as mesmas. Uhum. Ô, prof, não seria mais ou menos as mesmas coisas que aqui? Porque tá, tipo, embaixo do Equador, não é? Também a maioria. Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? Por exemplo, lá eles vão ter... Por exemplo, o Egito. Eu não sei se vocês já ouviram falar, assim... tem alguns filmes que, sei lá, tem algum personagem muito rico, né? E daí o personagem fala, eu quero um lençol com 500 fios. Vocês já ouviram isso? Não, isso não é comum para vocês? Não. Eu já ouvi. Eu sou muito cult, eu assisto filmes. O Egito, depende do filme, você pode assistir 300 filmes, mas não tem nenhuma situação como essa, tá? Mas a questão do Egito, por exemplo, tá? É muito forte a indústria de algodão, certo? Inclusive, mundialmente, ele é conhecido por isso, né? É algo chique, digamos assim, é algo considerado muito valorizado, tá? Mas, enfim, como a Júlia estava lendo ali pra gente, né? É uma quantidade muito grande de coisas. Tanto que, se a gente for lá na página 122 do livro, agora sim, todo mundo abrindo a página 122 do livro, né? A gente vai perceber que ali naquela legenda,
certo? A quantidade de produtos. Isso. Lembrando que esse mapa, né, ele é da agropecuária. Então, quando a gente fala de agropecuária, né, eu associo a agricultura, o cultivo, né, da terra, de algum alimento ou matéria-prima na terra, com a pecuária, com a criação de animais. Beleza? Isso mesmo, Laura, também tem. Então, olha só, no setor de agropecuária, a gente vai ter uma diversidade bastante grande, a gente vai ter uma localização, né, conforme o que o mapa mostra ali para vocês. A gente vai perceber que tem vazios, né, esses vazios estão relacionados com características naturais, como eu tinha acabado a última aula falando, inclusive com o João Vitor, né, que estava me ajudando a interpretar esse mapa. Ali, naquele vazio ao norte, né, na África setentrional, então, que separa a setentrional da subsaariana, esse grande vazio, ele é o deserto do Saara, né, ou seja, há pouquíssimos nutrientes, há pouquíssimas possibilidades de alguma espécie vegetal ou animal se adaptar a esse ambiente, logo as pessoas não vão conseguir desenvolver a agropecuária nessa parte aqui do continente africano, certo? E ali, mais especificamente, né, na República Democrática do Congo e nos países ao redor, que o João Vitor estava me ajudando a identificar na parte bem central da África, né, logo abaixo da linha do Equador, tá? Ali a gente vai ver, na verdade, que tem uma grande floresta, tá? Tem ainda tem uma floresta tropical muito, muito viva, muito grande ali, muito densa. E tem extração de minérios muito forte ali, tá? Sim, e também, prof, ali mais para o Mar Vermelho também tem uma grande riqueza de petróleo, né? Também. A gente já vai identificar e comparar num outro mapa, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês? De modo geral, quando a gente fala de agricultura, tá? A gente vai ter uma grande quantidade de tâmaras, né? Tâmara é uma fruta bem própria dessa região, tá? Não é muito comum a gente ter cultivo de tâmara no Brasil, por exemplo. É necessário muita adaptação, estufa, enfim, e tecnologia para se cultivar as tâmaras, certo? Frutas cítricas, de modo geral, é algo bem específico dessa região do mar Mediterrâneo, pode-se falar. A Grécia também tem um cultivo muito grande de frutas cítricas, tá? Aparece algo diferente também, o chá, né? Diferente, que não é muito comum a gente ouvir falar, né? Oliva, de modo geral, também, principalmente na região do mar Mediterrâneo, tá? Ou até mesmo mais ao sul, na África do Sul, onde a gente também vai encontrar o clima mediterrâneo, onde a gente vai encontrar também a combinação dos vinhedos, o cultivo da uva, tá? E daí, eu gostaria que vocês sublinhassem ali, ó, logo depois do subtítulo agropecuária, tá? Só tem um parágrafo acima do mapa, que vai estar falando o seguinte, que dentre os maiores produtores e exportadores, tá? Se destacam a Costa do Marfim, Gana, Camarões e Nigéria, tá? Para quais cultivos? Tá ali na primeira frase. Cacau, café, algodão, tabaco, açúcar e cana, tá? Lembrem que muitas vezes essa exportação pode acontecer para dentro do próprio continente africano, certo? Alguém na África do Sul pode estar comprando, no caso, né, alguma dessas matérias-primas de outro país do continente africano, tá? Ou, claro, exportar para outros continentes também, países que estão em outros continentes, tá? Com relação a esse tipo de agricultura, galera, repara ali, ó, na primeira frase também, tá? Naquele trechinho de texto acima do mapa. Ele está falando que é uma monocultura,
monocultura, tá? Apenas uma cultura, apenas o cultivo de um tipo de alimento, no caso, tá? Um tipo de vegetal, um tipo de grão, certo? O oposto de monocultura seria o quê? Policultura. Policultura, perfeito. Uhum. E olha só, ali naquela primeira frase fala o seguinte, que a maior parte da agricultura, da agropecuária de modo geral, tá? Está localizada na região tropical, certo? Por quê? Porque o clima é muito favorável, tá? E é baseado em grandes propriedades, monoculturas, tá? Para exportação. Galera, quando eu trago essas 3 características, grande propriedade, monocultura e exportação, associando um outro tema que a gente já tratou, será que eu estou falando de uma agricultura, de uma pecuária que é intensiva ou extensiva? Tempo valendo! Quem sabe? Eu prefiro. Bugou na última parte, você pode repetir? Quando eu falo de monocultura, grande propriedade, tá? E para exportação, eu tô me referindo a uma agropecuária intensiva ou extensiva? Eu não Acho que extensiva. Intensiva. Porque Intensiva, não lembro o que é. O Ângelo eu acho que é falou aqui no chat extensiva. Extensiva, prof. Por que tu acha que é extensiva? Porque são grandes propriedades fazendo uma monocultura, ou seja, eles vão plantar só uma coisa em grande quantidade. Em grande quantidade. E isso é extensiva? Eu acho que depende, porque pode ser os Desenvolve. dois, na verdade. Aham. Tá. Eu acho que a grande propriedade aí confundiu um pouquinho vocês, né? Mas, galera, se liga no seguinte, ó. Falei em exportação, falei em monocultura, eles estão preocupados em produzir muito. Para vender, não é? Se eles estão produzindo muito para vender, sim, para exportar, tá? Eles têm um método intensivo. Beleza? Porque eles estão querendo controlar a semente daquilo que é plantado, muitas vezes é uma semente transgênica, eles estão querendo controlar qualquer praga, qualquer inseto, qualquer erva daninha que possa surgir, então eles usam agrotóxico, tá? Porque eles tendo controle de tudo isso, imaginando esses exemplos, né, para a agricultura, tá? Eles conseguem produzir mais e mais, e frutas lindas, maravilhosas, sem nenhuma mancha, e num tamanho muito grande, certo? Porque daí Aquela eles goiaba vendem lá que eu mandei. muito mais. Isso, tem vários exemplos de frutas aí gigantes e estranhas porque são transgênicas e usam agrotóxico, tá? A mesma coisa, animal, tá? Se eu tenho cultivo de gado, cultivo de bovino de corte, vamos supor, né? Eu não necessariamente preciso de uma área muito grande, e eu acho que isso que confundiu vocês, tá? Mas eu vou ter o controle daquele animal, porque eu tenho que ter tudo direitinho, o dia que ele nasceu, os remédios que ele tem que tomar, a ração que ele tem que tomar, o dia que ele vai morrer, para eu dar conta da minha produtividade e vender porque eu vou exportar, tá? Então, eu acho que essa questão da grande propriedade aqui confundiu vocês. Eu entendi que quem participou aqui, né, sabe diferenciar a agricultura e a pecuária intensiva e extensiva, certo? Mas, de modo geral, o que o livro aqui está chamando a atenção, então, nesses casos aqui, tá? Nesses exemplos, né, que estão aqui nesse textinho em cima do mapa, tá? São exemplos, então, de produtos que são exportados, tá? Que muitas vezes usam máquinas para ser coletados, que muitas vezes usam irrigadores enormes, tá? Usam avião para jogar o agrotóxico, por exemplo, beleza? Utiliza
máquinas. Aí, assim, eu pergunto para vocês, caramba, prof, você está falando de máquina, de avião, de trator, colheitadeira, mas não é tudo arrombado lá? Não tem grana? Como é que é? A gente estava até agora falando de situações paupérrimas. Como é que será que isso acontece? Que você tem alguma... Vocês Não é deduzem em toda algo? a África, não é? Empréstimos. Empréstimos, não é em toda a África, não dá para generalizar, estamos falando de uma área muito grande. Brenda Pires, você sugere algo? Gabriel Machado? Gabriel Machado nem veio, eu acho, né? Manuela, o que você acha que pode acontecer? O Pedro falou empréstimo, né? Você acha que tem alguma pessoa, vamos supor aqui um nigeriano, tá? Tem um nigeriano que, beleza, não tem muitos recursos, então ele vai pedir empréstimo para um banco para comprar uma área, comprar as máquinas e conseguir cultivar café, sei lá, cultivar alguma coisa. O que tem ali na Nigéria? O que é aquilo? Que desenho é esse? Ah, amendoim. Amendoim? Você acha isso, Prof, Pedro? Fala, Brenda. mas o banco também não dá empréstimo pra qualquer pessoa. Tipo, eles têm que ter uma garantia que ele vai pagar ele depois. Uhum. Então, eu ia te falar, como que ele vai fazer empréstimo se tu falou que ele não tem muito dinheiro? Pois Mas, tipo, se a pessoa paga o empréstimo, ela vai aumentando a cada de tempo em tempo, daí depois ela vai ter que pagar tudo e é mais difícil. Uhum. Gente, vamos lá. Fala aí, Pedro. Essa aí de que o banco não empresta para todo mundo, né, tem uma solução muito fácil, a agiota. Uhum. Pega empréstimo com a agiota. Mas qualquer pessoa, qualquer agiota também exige algo em troca, né? Certo, Sei lá, pode ser um relógio, pode ser uma joia, né? Pode ser uma casa, um carro. Você tem que dar uma garantia, né? Qual é a questão que acontece aqui, gente? E que vem acontecendo no mundo todo de modo geral. E no Brasil também, e na América Latina, e na Ásia, tá? São empresas de fora. São outras empresas, tá? Que não são de africanos, não são de nigerianos, que vão lá, compram terras e que cultivam. E que colocam para dirigir um trator um nigeriano, vamos supor, tá? Que colocam que contratam, né? Um africano para fazer a colheita de algo que tem que ser mais cuidadoso para se colher, sei lá, café, que a colheita é feita à mão, né? Embora deva ter máquina, certo? Então, quando a gente fala de monoculturas que são exportadas, tá? Normalmente está relacionado com grandes empresas, com pessoas de fora daquele país, tá? Ou até mesmo com alguma elite desse país, alguma pessoa que tenha dinheiro desse país, muitas vezes pode estar relacionado à política, certo? Que faz o contato com alguma empresa europeia, por exemplo, certo? Para daí sim pegar dinheiro emprestado, comprar máquina, certo? Ou permitir que essa empresa entre no país para montar uma indústria, montar uma grande agricultura. Certo? Vocês querem que eu repita, gente? Sim, por favor. Sim, então tá. A agropecuária no continente africano, tá? Ela se destaca principalmente na região de clima tropical, tá? Onde tem clima tropical, a diversidade é maior, tá? A gente percebe isso, por exemplo, no Brasil, né? Florianópolis estamos num clima subtropical, mas a diversidade da Mata Atlântica, por exemplo, tá? A diversidade de
espécies animais e vegetais, né, aumenta na região tropical. No continente africano e nos demais continentes do mundo não é diferente, tá? O que a gente vai encontrar de exemplo de agropecuária no continente africano é principalmente o cacau, o café, o algodão, o tabaco, o açúcar e a cana, tá? Enfim, a cana de açúcar, no caso, tá? Onde que vai estar sendo plantado isso, né? Principalmente na Costa do Marfim, Gana, Camarões e Nigéria. Ou seja, são países, esses 4 aqui, tá? Daquele lugar, daquela região que a gente chama de Golfo da Guiné, daquela bordinha do continente africano que faz fronteira com o Oceano Atlântico. Fala, Brenda. Marfim não é aquela coisa que eles tiram do elefante? Não. Uhum. Sei lá, eles tiram de algum bicho. Sim. Então, por isso que é a Costa do Marfim. Eu não sei confirmar a origem desse nome, mas pode ter uma relação sim, Brenda. Então, porque eles iam lá e pegavam. Uhum. Então, Daí por isso que tem um país na Costa do Marfim. Para finalizar, então, meu raciocínio, gente. De modo geral, essa agropecuária, então, ela é intensiva, tá? Ou seja, quando eu falo que ela é intensiva, está relacionado com um tipo de produção que é muito alto, produz muito. Por quê? Porque é para exportação. Beleza? Então tá. Quando eu falo de pecuária especificamente, gente, tá? Eu vou ter um destaque muito grande para a criação de cabras, pecuária, no caso, né, de caprinos, tá? E de bovinos. E daí lá na região da África do Sul, de ovinos, tá? De carneiros também, carneiros e cabras, tá? Ovinos? Ovinos, de carneiros e cabras. Beleza? De modo geral, pessoal, tá? Eu vou ter um destaque para a África do Sul, tá? Porque, na verdade, a África do Sul ela vai se destacar em todos os setores da economia, no primeiro, no segundo e no terceiro setor da economia, beleza? É na África do Sul que a gente vai encontrar uma industrialização também maior. Ainda falando sobre a agropecuária, tá? Na África do Sul eu vou ter um destaque, então, para os vinhedos, tá? Na verdade, ela vai ser muito diversa, muito diversificada, tá? Mas vai ter um destaque muito grande para os vinhedos, certo? Tem um destaque também muito interessante, que é a Etiópia e a Uganda como produtores de café. Eles são muito valorizados mundialmente, né? Enfim, Brasil, Colômbia, tá? Mas a Etiópia e a Uganda também, certo? Quênia como um dos maiores produtores de chá, tá? E Egito como maiores produtores de algodão, um país com maior produção de algodão. Beleza? Tudo bem até aí? Vejam, galera, eu estou na página 123. Eu estou lá no penúltimo capítulo. Perdão, penúltimo parágrafo. O penúltimo parágrafo vai falar o seguinte, ó. As grandes propriedades monocultoras, elas são voltadas principalmente para a exportação. Por isso, dispõem de mais recursos, tá? Como, por exemplo, adubo, máquinas, sistema de irrigação. Como são mais capitalizadas, tem mais capital, tem mais dinheiro envolvido, tá? Elas apresentam maior produtividade, certo? Pertencem a empresas multinacionais, principalmente europeias, por causa dos laços que vêm desde a época da colonização. Ou está relacionado com as elites locais, que daí tem alguma associação aos importadores estrangeiros. Certo? Recentemente, galera, o país que vem colocando várias empresas dentro do continente africano, em vários países também do continente africano, é a China, tá? Eu não sei se vocês percebem, né, que a China, ela vem se desenvolvendo economicamente e ela passa a ser uma referência mundial
tá? A partir de 2010, 2013, mais ou menos. A China compete economicamente hoje com os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem um PIB muito alto, certo? Então, se a China vem se desenvolvendo tanto, vem crescendo tanto, há tantas indústrias na China, né? Há tantas coisas que a gente compra hoje que é made in China, né? Feito na China. De tudo. A gente vai encontrar roupa, a gente vai encontrar eletroeletrônicos, certo? Tudo isso vai crescendo e vai aumentando e vai precisar, a China vai precisando cada vez de quê mais? Matéria-prima, tá? Da onde que ela vai tirar matéria-prima? Do continente africano, certo? Não somente do continente africano e não somente a China, tá? Está dentro do continente africano. Mas é só porque é muito grande, tá? E é muito próximo também, é estratégico para ela, certo? Extrair recursos naturais do continente africano, tá? E percebam, estou ali finalizando o segundo parágrafo da página 123, tá? A China, recentemente, tem crescido bastante a entrada de empresas chinesas, muitas das quais estatais, tá? São empresas do governo mesmo da China, no caso, né? Não é do chinês Qin Ran, tá? Muitas vezes é a própria empresa do governo chinês, tá? Que a gente chama de estatais. A China tem intensificado sua presença na África para garantir o fornecimento de commodities, minerais e agrícolas. Commodities, galera. O que é isso? Lá na página 122, tem um itemzinho ali, ó, o que é, tá? Na verdade, o que são commodities, tá? São matérias-primas agrícolas ou minerais, certo? Que têm um baixo valor agregado. Muitas vezes elas podem até passar por um processo de industrialização, mas é uma industrialização muito simples, no caso, tá? É um baixo grau de industrialização, a gente fala isso, tá? E, normalmente, o valor dela, quem vai determinar é o mercado. É o quanto se procura e o quanto se oferta daquela commodity, tá? Calma, vamos junto, tá? Quando a gente trabalhou o capitalismo esse ano, né? A gente trabalhou algumas características do capitalismo, né? E a gente viu que um dos objetivos desse sistema, desse modo, né, socioeconômico, é o lucro, né? As propriedades privadas, você pode ser dono de uma grande empresa, de uma grande área, certo? E também essa relação de oferta e procura, né? O quanto você oferece e o quanto você tem disponível. Tanto que a gente falou, algo que é muito restrito, é muito pouco, vai ter um valor muito alto, certo? Algo que tem muito fácil, né? Vamos supor, sei lá, tomate na feira, né? Tá muito barato, tá dando, a safra foi boa, o valor vai baixar. Lembram disso? Lembra que eu falei isso na aula no começo do ano? Enfim, o valor de uma commodity, como o petróleo, por exemplo, tá? Ela vai estar relacionado, então, com o quanto se procura, o quanto se oferta desse produto, tá? E normalmente é um valor que é dado em dólar, que é uma moeda mundial, no caso, né? Para todas as relações econômicas. Tudo bem até aí, gente? Meio-dia agora, tá? Sim, mas já acabou a aula. Sim, a gente viu o comecinho, então, dessa parte da economia, certo? E falamos um pouco sobre agropecuária. Beleza? A gente continua terça-feira, certo? Quem está em recuperação, bora estudar para recuperação, tá? No mais, bom final de semana para todo mundo. Tchau, prof. Tchau, galera. Tchau. Beijo, beijo. Valeu por hoje. Tchau. Tchau, tchau.